E aí vocês foram juntos? Sim. Não, no caso não, né? Sim e não. Não, vamos explicar. Eu já queria especificamente trabalhar na Disney. Então, desde 2014, então eu tinha 14 anos, não dava, né? A gente sabe que Tem que dar na faculdade. Isso, tem alguns pré-requisitos, né? Então, você tem que ter mais de 18 anos, tem que estar na faculdade a partir do segundo período e tem que saber falar inglês. Sim. Avançado para fluente, né? Porque depende muito de como você se comunica. Então, eu sempre quis, só que tinha que esperar esses requisitos e dinheiro, né? Porque a gente sabe que, apesar da STB falar que não é um programa pago, você não tem que pagar para eles, você tem que pagar taxa, tem que pagar passagem e tal, que é Tem que fazer um investimento antecipado, vou dizer assim. Então, eu já queria. Então, quando voltou da pandemia, né, eu fui, me joguei de cara, me inscrevi. O processo ainda estava todo virtual, né? Então, as duas entrevistas foram virtuais, tanto com a STB, tanto com a Disney, né? E aí eu passei. Nessa época, ele nem estava pesquisando, ele só sabia porque eu queria ir e tal, ele estava acompanhando por mim, mas ainda não tinha esse interesse. Só que no ano, né, que a gente fez o intercâmbio, foi tudo muito atípico, né? Então, eles abriram para Alumni, que é uma coisa que eles não fazem, né? Eles tiveram, acho que uns 2 ou 3 processos, né, abertos. Foram 3. 3. Foram 3. Várias datas de início e de finalização do programa diferentes. E aí, a última etapa, que foi a que ele entrou, eles do nada falaram assim, a gente vai abrir mais vagas, a gente tá precisando de mais pessoas e vai ser por forms, que é uma coisa que eles nunca tinham feito. Nossa, Aí eu falei, amor, sei lá, por que você não tenta, assim, você tem vontade de trabalhar fora do Brasil e tal. E eu fiquei meio apreensivo, porque eu falei, cara, será que eu consigo passar? Fiquei meio repreensivo assim, mas falei, cara, eu vou fazer, não custa nada. O não já tem, O né? não já tem, porque eu não posso conquistar ali o sim ali, né? E aí eu falei, cara, eu vou arriscar e fiz. Fiz a primeira etapa, passei e eu fiquei... Que legal. Cara, que doideira. Eu falei, tá bom, vou fazer a segunda etapa. Só que aí a primeira eu fiquei mais nervoso e tudo mais, até porque era com outra pessoa também e tudo mais. E no caso era eu e mais uma menina participando, uma menina de São Paulo, junto com a recrutadora. E aí na segunda etapa, que foi até com o recrutador da Disney mesmo, que eu fiz, eu até me senti mais tranquilo pra me comunicar com ele. Fluiu bastante a conversa ali. Eu falei, cara, será que eu vou passar? Não sei, eu falei, deixa Deus decidir. E aí eu vi, não, na verdade, calma aí. Eu vi muita gente ficando de stand-by. Falei, cara, não vou passar, não vou passar. Só que aí... Stand-by é quando você não passa, mas fica ali na filinha pra aguardando. Tipo Se tiver alguma coisinha. Aguardando, exatamente. Isso, tipo, você foi bom, mas tiveram pessoas melhores no momento. Só que aí... basicamente A vida é isso. É isso. A vida é isso. Só que aí veio as respostas que, se eu não me engano, acho que uma semana depois... Foi muito rápido. Foi muito rápido, só que eu não fiquei de stand-by, foi direto. Foi aprovado, legal. eu fiquei, cara, não acredito. Eu comecei a chorar, fiquei desesperado, falei, Júlio, não sei se eu vou não. Falei, cara, eu não sei se eu vou não. Bate um medo, né? Pô, bate um medo, Bate. porque porque foi minha primeira viagem de avião sozinho também. Então, assim, Primeira viagem pra pra fora sozinho. Vocês foram em épocas diferentes, em datas diferentes isso de que eu ia voo. falar. Exatamente. Quando ele aplicou, quando ele fez o Forms e tudo mais, eu já tava aprovada, já tava com data, já tava com tudo. Tipo, o nosso ano foi muito atípico, né? Então, normalmente o processo abre em abril. Eles abriram em julho. Tipo, em julho o pessoal já tá, acho que na segunda entrevista, se não me engano. Eles abriram tudo em julho, né, do meu primeiro processo, que foi o que eu participei. E aí eu acho que eu recebi a aprovação em agosto, se não me engano. Agosto. E o dele... Foi você até lembra rápido? quando que abriu? Foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Caraca. Eu lembro que foi 2 meses, assim, foi bem rápido. Foi bem atípico mesmo. pra mim foi em outubro. Quando que você se inscreveu no Forms, você lembra? Foi em iníciozinho de novembro, se eu não me engano. Não, Não. foi final de setembro. Mais ou Então, menos. você imagina, Por aí. setembro a gente viajou, ele viajou início de dezembro, eu viajei final de novembro. Setembro ele tava aplicando. Caraca, foi Então, muito assim, rápido. a última data foi muito rápida. Passou muito rápido. Nem pensa muito, né? Só Não dá foi. tempo de Só pensar. foi. Vai seguindo o fluxo. Exatamente. Entendi. Foi muito atípico. E aí, por isso, então eu comecei antes, né? A minha data tava pra 28 de novembro, de início. E aí eu ficava até 16 de fevereiro. E aí quando ele aplicou, a data dele era 16 de Dia dezembro? 19. 19 de dezembro. 19, exatamente. E ele ficou até 3 de março, 7 3 de de março. março. Não, Então, 9, dia 9. Era basicamente uma semana e meia de diferença entre nós dois. Então eu cheguei lá, 10 dias depois ele chegou.
Então, fizemos juntos, mas um leve delayzinho. Mas nada que interferisse, a gente tá junto lá, né? Sim, então, sim. Mas os horários de trabalho batiam ou não batiam? Mais ou menos. Mais ou menos. É porque dependia também da semana, né? Tipo, a gente pegou Natal, pegou Ano Novo, aí era mais caótico. E a gente também, daqui a pouco a gente vai falar melhor também de cada role, né? Porque ele era outdoor vending, né? Então ele trabalhava nos estandes dos parques. E eu trabalhava em restaurante fechado. Então acaba que as demandas são diferentes, os horários são diferentes. Ele vai acabar... Porque outdoor fica normalmente o dia todo, né? O restaurante tem um horário mais chatinho. Sim. Então acabava que não batia tanto assim. Aí não se via direto, assim. Sim. Ou se encontrava direto. E principalmente porque a gente morava cada um em um condomínio diferente. Isso foi sofrido. Eu morava no West e ela morava no East. Então isso também ficava um pouquinho difícil. Não é impossível de se ver, mas era ruim porque a gente... Por exemplo, pra se ver rapidinho, era só... Pegar o ônibus. Não, assim, se a gente morasse no mesmo condomínio, era só descer ali, ir pro bloco dela e encontrar com ela. Mas eu tinha que pegar um ônibus pra poder chegar até o condomínio dela. Então, era um pouquinho ruim. Chegava em casa cansado, aí tinha que fazer janta, botar roupa pra lavar. Então... Por isso a gente tentava se encontrar nos parques, que era mais fácil. A gente se encontrava por ali, pegava o ônibus, se encontrava e passeando. Dar uma volta. Ainda se ficasse no mesmo parque... Cada um ficou em parque diferente, não é isso? Sim, eu trabalhei no Animal Kingdom e ela trabalhou no Hollywood Studios. Coisa boa, hein, Animal Porque se ainda Kingdom. ficasse no mesmo parque, ainda dava pra, no horário de almoço ali... Quebrar o gato ali. Exato. Mas assim, outdoor, apesar de trabalhar mais, no Animal, a gente sabe que a jornada é menor, né? Por causa dos animais. Então acabava que muitos dos shifts dele... umas 7 no máximo, ele já tava saindo. Então dava pra gente aproveitar o finalzinho de noite. Porque os meus shifts também eram, tipo, até tarde. Meu restaurante fechava 5, então. No máximo 6. Então, assim, não era exatamente igual, mas dava pra gente... Ainda mais o Magic, que normalmente fecha às 11. Então, dava pra gente ir pro Magic, dava pra gente, às vezes, ele me encontrar no Hollywood, tentar ver o Fantasma, que é às 9. Então... Dava pra dar um jeito, mas tiveram algumas complicações. Não, mas também se fica encontrava cansado. no parque. Maneiro, né? Você trabalhou em qual restaurante? Eu trabalhava no Pizzerizo. Que fica ali na parte do Muppets. Sim. Né? Ele é muito escondidinho, as pessoas... Então, eu não sabia que ele existia até o Matheus Brito vir aqui e falar que Conhece o Matheus? Eles trabalharam juntos. Trabalhou com o Matheus? Eu amo o Matheus. Matheus, um beijo pra você. Eu não respondo o Matheus no Instagram. Tamo junto, Matheus. Tadinho, não. Pô, fala para as pessoas que é brincadeira. Você falou muito sério. É brincadeira, não é brincadeira. Você acabou de assistir um corte do Histórias de Orlando. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e seguir a gente nas redes sociais. Histórias de Orlando.